Instagram tá meio lerdo hoje. O pessoal tá demorando para entrar. Bom, eu vou falando um pouquinho com vocês, né? Já que vocês chegaram. Eu convidei a Cláudia Rodrigues, para fazer uma live comigo hoje, pra gente conversar um pouco como conseguir aumentar os seus negócios com poucos seguidores, né? Ou seja, aumentar o seu engajamento independente de quantos seguidores você tem. E é muito importante, né, saber como você pode fazer isso e até para você poder ter resultados, porque a gente trabalha com marketing digital em busca de ter resultados, sejam eles financeiros ou não. E claro que aqueles resultados que a gente tem de quando a gente ajuda as pessoas e tem uma gratidão por trás, é um resultado muito maior do que o resultado financeiro. Nós precisamos, sim, do resultado financeiro, afinal de contas, as contas não param. Boa noite, Núbia. Vamos lá. Será que eu tô com problema na minha internet, gente? Como vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Ai, já tava quase infartando aqui. Não, mas eu solicitei há um tempão, é que agora que apareceu. O Instagram tá muito lerdo hoje. Eu comecei a live e depois de 5 minutos entrou uma pessoa. Eu fiquei pensando que você não tinha visto. Eu falei, nossa, eu já solicitei. Aí eu fiquei preocupada se você tinha recebido aí o convite. Não, eu vi, mas ele tá muito devagar. Eu tava até achando que a minha internet estava com problema. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a nossa live hoje com a minha super convidada, Claudinha, a mais cotada no meu Instagram. Vamos falar um pouco de Obrigada. engajamento, né, Claudinha? E aí, se Vamos lá. apresenta pra galera. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, né, que tá bem no início, vamos dar aí só um tempinho, para quem chegar já pegar do início, né? Mas para quem não me conhece, sou Cláudia Rodrigues, trabalho como afiliada, sou produtora digital, tenho um curso chamado Curso Feed Organizado. E eu tô aqui hoje para poder conversar um pouquinho aí sobre essa questão tão desejada, né? Na verdade, eu vou até explicar. Quero primeiro agradecer você pelo convite, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, quem vai assistir depois também. E aí eu vou explicar um pouquinho por que surgiu essa ideia, né? Sobre esse assunto. Esses dias eu vi um post, inclusive eu estava até tentando procurar ele agora, porque eu não estava achando os números exatos, né? Mas foi muito interessante que as pessoas, elas preocupadas em buscar seguidores, né? Em ter cada vez mais seguidores. E aí, olhando os resultados, né, em termos de percentuais de engajamento, tem uma análise que é feita que quanto maior o número de seguidores, é menor o percentual de engajamento, né? E aí eu achei muito interessante o comentário das pessoas, porque eu falei assim, não, mas como assim? Tem mais seguidores e menos engajamento, tal, tá certo isso? E aí eles começaram a debater, e eu acho que foi num grupo de social media, num perfil de social media, eu não sei. Depois, se eu achar, até depois vou publicar. E eu achei muito interessante porque, na verdade, Leandra, as pessoas, elas se equivocam em relação a alguns números de tanto ouvir falar, né? A gente ouve as pessoas, mas eu não vendo nada porque eu preciso ter mais seguidores para poder vender, porque e não é bem por aí. E eu queria tanto poder desmistificar esse assunto, né? É claro que seria bom se a gente conseguisse falar com muito mais pessoas, mas se a gente ficar esperando esse dia chegar, a gente não começa. E eu acho que isso é importante. Então, quem está aqui vai ganhar essa abertura de visão. Por quê? Porque
é mais incomum do que eu imaginava. Então, Também eu acho que ficou uma coisa muito cheia de mitos, né, por trás, porque assim, se eu não consigo alcance é o algoritmo, se eu não consigo vendas é porque eu não tenho engajamento. E na verdade você nunca vai ter engajamento se você também não conversar com as pessoas e fazer essa troca com as pessoas, né? Eles precisam de ter um doar seu, assim, um ir lá, curtir um post, comentar também, para que ela tenha interesse em ver o seu trabalho e engaje com você. Porque senão vai ser sempre a mesma história, né? Não essa existe questão engajamento quando não tem essa parceria. essa questão é muito interessante. Foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, as pessoas querem engajamento, mas elas não estão engajando, né? É, Ah, mas eu não estou tendo engajamento, eu não estou tendo engajamento. Mas você está indo lá, está indo no perfil dos seus seguidores, está olhando, está curtindo aquilo que você gostou, né? Você está interagindo, porque é muito uma questão de troca. Rede social é isso, é uma troca, né? E aí, o é que uma acontece? socialização, né? Você tem que Exatamente. socializar se você quer engajar. Porque se você não socializa, se você não cria um relacionamento, não tem engajamento. Porque, Quer na ver uma, verdade, o pessoal vem pro quer ver um, Instagram para trocar. quer ver um exemplo básico? Chega na frente de uma pessoa e dá a mão para ela, para Ela vai cumprimentar. esticar. Deveria, não deveria? E se ela Sim. não der? Qual que é a reação? Poxa, a pessoa fica sem graça, a pessoa entende que não tem ali nenhum tipo de nem de consideração e ela se retrai. Então, quer dizer, você não avança Ela acaba ficando na ao dela. passo que se você vai lá, pega na mão da pessoa, cumprimenta, pergunta como ela tá, olha nos olhos dela, né? Se interessa por aquela pessoa, aquilo flui, aquela conversa ela evolui, né? E não é diferente nas redes sociais. Nas redes sociais é a mesma coisa. Então, é muito interessante isso que eu vou falar, porque assim, é matemático. O que, que é o engajamento? O engajamento, ele é um. Por que, que eu vou explicar o engajamento? Porque eu vou querer explicar depois. O raciocínio é o seguinte: eu vou explicar o que é o engajamento para quem tem poucos seguidores entender como é possível fazer vendas com poucos seguidores, né? Então, o engajamento, na verdade, ele é uma taxa, né? Onde você soma, por exemplo, todas as suas social media, Denise Assis. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos chegando, vamos colocando Tem os muita corações gente. aí Beatriz chegou, minha para o filha. Instagram ajudar a A gente e entregar para Dani. mais pessoas. Boa noite, Então, gente. Eu não tô falando para não interromper e não perder a linha, né? tá, Mas sejam isso. todos bem-vindos. Mas aí, vamos lá então. Então, na verdade, o engajamento, ele é a divisão do número de curtidas, comentários, compartilhamentos, né, pelo número de seguidores. Quando você pega, por exemplo, você pode fazer isso para um post ou você pode fazer uma análise dos seus 10 últimos posts e somar lá curtidas, comentários, e aí você vai encontrar o quê? Uma média. E existem aplicativos, existem sites, inclusive, que dão essas estatísticas, né? Já te dão essa informação, mas se você quiser lá fazer um teste ou pegar um post e falar, deixa eu ver qual foi a taxa de engajamento desse post, e você vai fazer isso, você vai somar o número de curtidas, o número de comentários e vai dividir pelo número de seguidores e você vai encontrar uma taxa. Aí eu vou falar daqui a pouco para vocês em relação a essa taxa, qual que é ideal, qual que não é ideal e vou explicar. Eu fiz aqui um esqueminha, tá? Te comentei já. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Mas é muito fácil, gente. É muito visual, é muito fácil de você enxergar como é que a coisa funciona. Ó, deixa eu ver. Dá para ver direitinho? Dá para ver. Isso Para mim aqui fica um pouquinho ruim porque, por causa dos comentários da frente, mas dá para ver sim. é. Mas o que que eu quis fazer? Por que que eu fiz assim? Porque se eu escrevesse não ia dar para ler. Então, esse verdinho aqui em cima, vamos dizer que é o número de curtidas e comentários, tá? Uhum. Aqui é o número de seguidores.
Então, eu divido o número de curtidas e comentários pelo número de seguidores e eu encontro aqui a minha taxa de engajamento, o meu percentual de engajamento. Uhum. É simples de entender, né? Agora Sim. aqui, o que eu fiz aqui? Eu aumentei o meu número de curtidas, mantive o número de seguidores e o que eu consegui aqui do lado? Um aumento da minha taxa de engajamento. Essa relação é o que a gente entende como diretamente proporcional. Então, quando eu aumento o número de curtidas e comentários, eu aumento o percentual de engajamento. Se eu diminuir curtidas e comentários, eu diminuo a minha taxa de engajamento para o mesmo número de seguidores. Tá? Aí, o que eu vou mostrar agora? Peraí. Bom, o que eu fiz aqui? Eu aumentei o meu número de seguidores. As minhas curtidas e comentários é a mesma. É, a mesma. Tá dando um brilho, né? Sim. E aí, o que aconteceu com o meu engajamento? Ele diminuiu. Então, se a gente for pensar em números, né? Então, por exemplo, eu estava aqui na primeira opção, vamos dizer que eu tivesse 100, tá? 100 curtidas e comentários para 1.000 seguidores, que era o caso anterior. Então, metade disso aqui, certo? Sim. Eu teria aqui, então, 10%. Sim. Porque é o número vezes 100. Então, teria 10%. Quando eu aumento o número de seguidores, por exemplo, eu tenho 100 curtidas, mantenho o número de curtidas, quando eu aumento isso aqui para 2.000, por exemplo, eu vou ter aqui 5% de taxa de engajamento. E aí, dilui o engajamento, né? aí que entra o problema. Porque o que acontece? As pessoas, ao invés de se preocuparem em aumentar a interação, que é curtida, comentário e compartilhamento, ela está preocupada em aumentar o número de seguidores. E o algoritmo trabalha com taxa de engajamento, entendeu? Então, quer dizer, como é que... Para ele poder entregar mais, ele tem que entender que aquele conteúdo é relevante. Ou seja, que as reações àquele conteúdo, como compartilhamento, citação, menção, comentários, curtidas. Aí ele está entendendo que é relevante e vai entregar para outras pessoas. Sim. Então, aí é que tá. Então, por que eu preciso ter muitos seguidores para realizar vendas, para fazer negócios? O que eu tenho que focar realmente é como eu vou interagir com essas pessoas para gerar essa relação. Porque na internet a gente sabe que a gente precisa dessa proximidade para que isso aconteça, né? A gente precisa de ter esse envolvimento, esse relacionamento, essa relação de confiança para que a pessoa possa adquirir, para que a pessoa possa acompanhar, né, aquilo que você está fazendo. Tantos seguidores sem engajamento não vale nada. Exatamente, e é por isso que aí entra um ponto bastante interessante. Por que as pessoas compram seguidores? Então, né? O pior de Se a gente for voltar nisso aqui, quando a pessoa compra seguidor, é isso aqui que ela faz. Ela aumenta. Quando ela aumenta esse número aqui, naturalmente ela está diminuindo isso aqui. E aí não faz sentido. As pessoas acabam não tendo interesse, não conectam com o conteúdo que ela está colocando ali. Não são pessoas interessadas naquilo, né? São simplesmente um número. Um número e um número que desfavorece a taxa de engajamento que ela tem. Ou seja, ela comprou pensando que ela está elevando a qualidade do perfil dela, ou então pelo menos apresentando um número, mas está aqui a prova de que esse número é o contrário, é um tiro no pé. Porque esse número ele aumentando, mesmo que ela mantenha a taxa de interação dela, ela diminui a taxa de engajamento. E aí, por isso, é o tiro no pé, porque ela não vai
Ou deu uma travadinha. Voltou. Voltou? Ah. Então, assim, é muito interessante. E aí eu acho que a questão é, e ainda prejudica o algoritmo, porque, na verdade, ele não vai perceber, primeiro, ele vai perceber uma ação que não é real. Quando ele percebe que não é uma ação real, ele, inclusive, pode até bloquear a conta, né? Porque existe essa programação, inclusive a gente já sabe disso, né? Que há esse trabalho do próprio Instagram em combater esse tipo de coisas, de artificialidade, né? Que eles querem a coisa mais orgânica possível, né? E aí realmente traz um prejuízo para a própria pessoa que comprou os seguidores. Então é assim, e assim, eu achava, Aleandra, que isso fosse um assunto muito comum, muito batido e super entendido. Mas eu Não, vejo cada vez mais pessoas perguntando, ah, mas e se eu comprar seguidores? Ah, isso porque é barato, né? As pessoas dizem, poxa, eu vou ter um número barato. alto. Vou pagar super pouco, por que não? Né? Quando eu comecei no marketing digital, eu sabia pouco, né, sobre isso, sobre o Instagram, e tanto que hoje eu me foquei em estudar mais essa mídia. E quando eu Uhum. entrei, eu comecei a fazer um Instagram de nicho para trabalhar não, sem aparecer. E aí, meu Instagram tava com 160 seguidores, alguma coisa assim. E aí veio uma pessoa e me chamou em box e perguntou: Você viu? Dá uma olhada lá no seu Instagram. Aí ele lançou acho que 50 ou 20 pessoas a mais. Ele falou assim: Olha, se você quiser, é R$ 50 e eu faço dobrar o número, não sei o quê. E eu pensei, nossa, né? Aí foi quando eu Né? tava É. estudando o seu curso, né? E aí foi Uhum. bem na parte que tava falando sobre isso, sobre a interação e tudo mais. Aí eu falei, ah, não vale a pena. Então, Quando hoje, esse é o coisa de X, 10 né? dias. É esse que é o X da questão, né? Então, a gente entra com a mente de negócio físico, a gente entra com a mente do que compensa, mas quando a gente entende a regra do jogo, quando a gente entende como é que a coisa funciona, que a gente está num outro ambiente, que a gente precisa seguir algumas regras para que a gente possa estar inserido nela e realmente ter os resultados que a gente espera, a gente começa a avaliar e tomar outras decisões, né? É Então, porque a gente começa no marketing digital, nas redes sociais, sem entender muito. A gente está acostumado a mexer nelas uhum, simplesmente, como dizem, intuitivamente. E quando a gente começa a trabalhar com elas, que a gente começa a estudar, a gente fala assim, nossa, eu não sabia nada. E aí a gente vai vendo quanto é importante você se aprofundar, você estudar, você entender e ver que não é igual no mercado tradicional, que quanto mais pessoas eu atingir, melhor. É importante você atingir as pessoas certas, não a quantidade. exatamente. Então, aí que entra o outro ponto, né? Então, digamos que esteja compreendido que o número de seguidores não interfere. Então, e que engajamento é essa relação e que quanto mais seguidores você consegue, você diminui a sua taxa de engajamento. Outro ponto que eu quero colocar aqui, até para ficar mais fácil de entender, quando você está num ambiente, você tem poucas pessoas, quando você fala, você tem grande chance de que todas te ouçam, né? E aí todas têm a oportunidade de se comunicar com você. Quando você está num local onde tem várias pessoas falando, você está ali naquela mesma condição, se comunicando, a tendência é que aquelas que estão mais próximas de você te ouçam e as que estão mais afastadas, elas não te ouvem, elas não sabem do que você está falando. Porém, elas estão lá, certo? Então, E aí você só consegue aumentar, atingir mais pessoas se você tiver um megafone, você ampliar essa comunicação, né? Ou você faz mais aí entra a postagens. questão de adaptar. Então, aí é estratégia. É, Aí eu estou identificando que eu preciso me comunicar. Aí tá vendo? Aí eu estou entendendo que não basta ter número de seguidores, eu preciso ter uma comunicação adequada. Eu preciso ter uma estratégia que faça com que
tanto as pessoas que estão próximas quanto as que estão longe absorvam o mesmo conteúdo que eu tenho para comunicar. Então, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ajustar a minha comunicação, eu tenho que pegar um megafone, um microfone, ampliar a caixa de som, eu tenho que criar a condição ideal para que isso aconteça. Aí o que eu estou sendo? Eu estou sendo estratégica, eu estou criando condições para que aquilo tudo aconteça conforme o planejado. Aí eu estou saindo, aí eu já não estou mais focando em número, eu não quero ter mais pessoas. Porque se eu não tenho um microfone, se eu não tenho um megafone, se eu não tenho a caixa de som, de que me adianta eu dobrar aquele número de pessoas se elas não vão me ouvir? Sim. Esse é o paralelo que a gente faz dentro do Instagram, nas mídias sociais. Então eu tenho que adequar. E aí o que eu faço? Como é que a gente traz isso agora, né? A gente divagou aqui um pouquinho, como é que a gente traz isso agora para a vida real, para o dia a dia? Então, através da sua comunicação. Então, quem tem, eu costumo falar, eu sempre falo isso nas lives, né? Você que tem poucos seguidores, agradeça. Porque eles estão ali pertinho de você, você tem muito mais facilidade de conversar, muito mais facilidade de saber quem são, de entender como eles pensam, de saber quem é a sua persona, de definir uma forma de se comunicar. Tem muito mais retorno com esse público pequeno. Ao passo que se você tiver um público muito grande, como é que você teria essa possibilidade de ter essa amostra, né, esse conhecimento mais aproximado? É muito mais complicado. Então aproveitem essa fase. Eu espero muito que todos tenham lá seus 100 mil seguidores. Isso é excelente, mas para você chegar lá, você já passou ali pelo pequeno. Você já conhece muito bem, você já sabe como se comunicar. Então você vai ter um aproveitamento melhor do teu número de seguidores, né? Aí sim, aí você E já está preparado. você também, passando por todas as fases, você adquire mais conhecimento, fica mais fácil lidar com as Uhum, pessoas e esclarecer as dúvidas que elas têm, porque você já passou por isso. Agora, quando exato. você está com muita gente ali, você nem consegue atender todo mundo, você não consegue uma comunicação que prenda a atenção deles também, e acaba sendo aquela história, né? Nossa, mas eu perdi tantos seguidores. Ai, meus seguidores estão caindo tanto. Você não tem engajamento. É simples. E só vai Uhum. ficar ali quem está interessado. E graças a Deus que estão saindo os que não estão. Tem que Porque quem agradecer. ficou é quem está interessado. Eu Porque também acho, você eu penso conquistou. isso. Você Exatamente. conquistou com o seu trabalho, você conquistou com a sua comunicação, com a atenção que você dá. Eu tenho o meu WhatsApp no link da minha bio, para quem quiser conversar, e todo post eu coloco. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser conversar, me chama no WhatsApp, vamos conversar. Eu tenho Uhum, um grupo de pessoas que eu oriento, passo mini cursos para eles fazerem. Então, assim, é uma interação bem legal. Então, quem tem uhum, interesse de adquirir mais conhecimento, pode me procurar, pode me chamar, que eu vou colocar no grupo e vou conversar. E eu tô ali, sou eu que respondo. Se demora, sou uhum, eu que respondo. Se é rápido, sou eu que respondo. Eu não tenho uhum. mais ninguém para fazer isso. É, tá mais próxima. Então, é isso. É o que vai te ajudar a conhecer melhor essas pessoas e entender melhor até como você vai se comunicar. Porque, na verdade, qual que é o nosso trabalho, né? É levar a solução para uma determinada necessidade. Como é que eu vou levar alguma coisa que eu não sei nem o que é? Eu preciso identificar primeiro qual que é essa necessidade. E como é que eu vou identificar isso? Através da própria interação. Então, dentro do próprio Instagram, você tem diversos recursos que você pode utilizar para isso acontecer. Você pode usar o Obrigada, Feeds. Laisa. Adoro o Vo- grupo. Ah, A tá. Laisa, ela começou comigo já acho que há 2 meses, eu acho que ela já está comigo. A gente já está no segundo mês junto. E Que ela é uma legal. das que mais interage, assim. Sempre que ela tem dúvida, ela me chama, a gente conversa. Agora ela já é minha mentorada. Então, assim, é bem legal mesmo. Que bacana, isso aí. É muito importante essa troca, né? E É muito legal conhecer quem está do outro lado, porque não é porque é digital que tem que ser artificial, Mas, né? mas esse é o ponto, ô Leandra, mas esse é o ponto. Porque assim,
a gente, para colher tem que plantar, né? Para querer interação, tem que interagir. Para querer engajamento, tem que engajar. E isso a gente precisa doar um pouco do nosso tempo. A gente precisa se importar com a pessoa que está do outro lado. A gente precisa entender a necessidade dela, saber em que ponto que a gente pode ajudar. E isso cria essa conexão que é muito importante, que fortalece, faz a gente ir mais longe. Esse é um trabalho que ele evolui. Ele não tem assim um limite. Ah, eu cheguei num determinado limite e acabou. Não, você pode melhorar, você pode aprimorar, você pode ter resultados melhores. Isso aqui é só um começo, é uma sementinha, né? Algo bem pequeno, mas que pode evoluir, pode trazer excelentes resultados à medida que a pessoa vai se dedicando, vai se interessando, vai se descobrindo, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que, por exemplo, quer ter engajamento, mas tem vergonha de fazer live, tem dificuldade em fazer stories, e tem dificuldade de Eu era uma. interagir. Você era, né? Do verbo Eu não é era mais. uma. Então. Eu comecei a ver que meu engajamento melhorou, meus seguidores aumentaram quando eu perdi a vergonha e comecei a pôr a cara nos stories. Eu tremia Exato. na frente da câmera, eu não sabia o que falar, eu gaguejava, ainda gaguejo. E eu tô lá todo Né? dia. Eu falei É. assim, gente, é hábito. Se você não Uhum. fizer com constância todos os dias, você não muda, não transforma. Eu falei, se eu quero transformar alguém, eu tenho que transformar primeiro a mim. Porque esse é o Exatamente. objetivo. Toda Uhum. mudança vem de dentro e é uma decisão. Se você não decide mudar, você vai continuar sendo o que você é. Então, Eu para acho que assim, você. além de decidir, é reconhecer, né, Leandra? Porque às vezes a gente não reconhece. Quando alguém fala assim, puxa, às vezes, hoje eu estava vendo nos comentários lá no curso, nossa, mas agora que eu vi que o meu Instagram não era um Instagram para negócio, como que eu Vou ia ter resultado elogiar. desse jeito? Aí, quando eu vejo isso, eu fico feliz, porque eu dou parabéns, porque eu falo assim, olha, que bom que você descobriu isso. Porque a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente sabe que aquela coisa precisa ser mudada. Quando a gente reconhece que o negócio não está legal. Então, eu reconheci, não está legal, então eu já sei que eu tenho que tomar atitudes. E é aquela história, você quer resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Se você, na ignorância de achar que está fazendo a coisa certa e não está, o que vai acontecer? Seus resultados serão sempre os mesmos. Agora, quando você descobre que não está legal e que existe uma possibilidade de fazer o certo, olha aí, já é um momento de você aplicar alguma coisa diferente e obter esses novos resultados, né? Aí você vê uma evolução. Então, eu acho assim interessante o fato de você identificar essa necessidade de mudar, né? Essa necessidade de fazer algo melhor. E isso só assim mesmo, conversando, descobrindo, participando de lives, participando, realizando cursos, buscando identificar o que pode ser melhor. Outra coisa interessante é observar. Observe o seu concorrente, observe o que as pessoas falam quando estão em outros posts, os tipos de comentário que elas fazem. Por quê? Porque aí você consegue entender o que agrada e o que não agrada. O que as pessoas estão buscando, como que elas estão sendo atendidas e como você, com a sua particularidade, com o seu jeito, né? Com o seu diferencial, porque cada um de nós temos um diferencial, né? Cada um, de repente, o meu é falar demais, porque eu não paro de falar, mas que eu tenho uma mas cada um tem alguma coisa que pode se destacar. Quantas Mas pessoas é falam de Instagram, por exemplo? Um monte, o que mais muita tem, meu Deus gente. do céu. Só que, por exemplo, tem pessoas que eu não consigo acompanhar, eu não consigo me conectar, eu não consigo nem ouvir. E eu sei que A tem pessoas voz assim comigo. incomoda, né? Acontece mesmo você pegar e assistir alguém e falar, nossa, mas que voz chata, como que aguenta? Não, não dá. E tem gente que conecta e acha E super tem gente que conecta. didática a forma. Assim como tem gente que vai olhar pra mim e vai falar, não, essa menina é chata, olha, ela A não gente sabe tem que falar, ter, gagueja. a gente tem que ter consciência de que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Mas a Nem gente o também precisa desagradou, né? entender, exato. Mas a gente tem que entender também que a gente tem primeiro, tem o desejo de ajudar. Segundo, tem a condição, porque o fato de você ter uma forma de compartilhar algo para compartilhar com alguém, você já pode contribuir, fazer com que aquela pessoa venha crescer, venha evoluir, né? Então, já é o primeiro passo.
vai em frente, vai e faz, e melhorar a gente vai melhorando a cada dia, né? Desde que haja realmente esse interesse, que a gente venha identificar o que a gente precisa melhorar. Por isso os feedbacks, por isso os retornos, né? São tão importantes. Então, Então, a aí Laísa tá voltando só na. falando, É, a Laísa tá falando que com a mentoria que a gente fez, ela descobriu que ela tendia mais pro lado do desenvolvimento humano, porque ela estava querendo muito entrar no marketing digital. E aí eu fui uhum. conversando com ela e as postagens dela já levavam ela para esse caminho. Eu falei, mas por que que você quer tanto entrar no Mas marketing sabe digital? por que levava ela? Porque é dela, é a essência dela. E todos É, nós temos alguma coisa que move a gente e que não adianta você falar assim, ó, você precisa fazer assim, assim, assim. Aí ela faz e não fica igual. Por quê? Porque não é ela. A gente precisa colocar isso. ai, É isso que é o a minha câmera diferencial, né? agora não quer ficar no lugar. Peraí, Segura aí. segura aí, tripé, vai aguentar. Bom, mas assim, a gente, quando entra, eu vi isso há pouco tempo, porque assim, eu entrei no marketing digital, eu conhecia já o marketing de afiliado, e eu entendia que o marketing de afiliado só era a única forma de trabalhar com marketing digital. Quando eu fui estudando, e eu estudo muito, né? Você sabe bem Uhum, disso, eu acabei descobrindo que é um mundo, né, gigantesco que a gente tem no marketing digital, no marketing de afiliados. Então eu comecei a ver assim que eu, além de ser afiliada, eu queria trabalhar com pessoas que, que queriam ser empreendedoras independente no digital, mas independente de marketing de afiliados. E eu tenho uma paixão pela parte do marketing de afiliados, eu gosto bastante. Mas eu vi ali que as pessoas conectavam muito mais comigo na parte de empreendedorismo digital, independente de ser afiliado ou não. Podia ser um home office, podia ser pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento humano. Então, assim, uhum, eu vi que era mais. Era o que me deixava realmente feliz. Porque até então eu estava num conflito tão grande, Claudinha. Eu defini a minha persona umas 300 milhões de vezes. E você, tô melhor do que sabendo. ninguém, sabe que isso é verdade. Então, assim, eu ficava numa uma briga eterna mesmo, e era interna, sabe? O meu coração falava, não é isso que você tem que fazer, e minha cabeça falava, você tem que dar resultado, porque você tá fazendo Uhum, muita coisa. Olha o quanto. E aí eu comecei a perder o foco total. Eu não conseguia mais fazer nada ter andamento. Eu não desenvolvia no blog, eu não gravava vídeo, eu só fazia postagem no feed do Instagram e é uma postagem o mais simples possível. Era uhum, simplesmente para não perder a consistência. E aí eu tava perdendo a paixão por aquilo. Então, quando uhum, eu descobri o que realmente fazia o meu coração literalmente cantar, ficou uhum. muito mais fácil. Então, assim, Exato. eu consegui escrever 2 artigos esse mês e ainda tenho intenção de escrever pelo menos mais um antes do mês acabar. Comecei a ser frequente no Stories, eu comecei a aparecer, porque eu olhava para minha imagem, gente, vocês não têm noção. Eu ficava pilhada, eu falava, ai, mas eu tô acima do meu peso, ai, porque ninguém vai gostar, porque vão me criticar. Mas isso era a minha crítica, era eu Uhum, falando comigo, porque eu não estava satisfeita com aquilo, eu achava que ninguém ia estar. Mas na verdade não uhum, é isso. A verdade é você fazer aquilo que você realmente quer fazer. Hoje eu ainda tô naquela luta de fazer os roteiros. E hoje eu uhum. acho que eu encontrei um roteiro que eu consegui me identificar para fazer os meus roteiros, sabe? Porque, olha, eu já vi roteiros de várias pessoas, de várias formas, e eu falava, mas não é isso que eu quero fazer. Não é desse jeito. E eu já fiz cursos de vídeos, assim, pelo menos uns 3, fora os bônus que tem no seu curso, fora bônus de outros cursos que tem, que todos eles falam da importância de gravar, de ter da importância de você estar numa presença digital, de você aparecer e as Uhum, pessoas verem que você não é um fantoche, você não uhum, é uma foto, você é uma pessoa, que você tem as dificuldades, que você tem desafios,
Porque a gente faz um planejamento lindo. Na Uhum. maioria das vezes a gente não consegue fazer um terço daquilo. Porque acontecem imprevistos o tempo inteiro. A semana passada eu fiquei doente, minha garganta infeccionou, eu perdi a voz, eu fiquei 4 dias sem gravar nada de stories, porque não saía a voz. É complicado. Então, assim, acontece. E às vezes essas coisas acontecem mais porque a gente está tão apreensiva e se cobrando tanto que a gente fica doente. Eu falei sobre isso essa semana, meus stories, porque às vezes a gente começa a se cobrar muito. Eu Eu também fiquei vi, uns dias, você viu? Porque eu fiquei eu uns dias, vi. eu falei, meu Deus, eu sentia uma agonia, eu falei, eu tenho que fazer stories, eu preciso trabalhar e tal. Mas aí eu parei para pensar, poxa, meus pais aqui, eu tô em São Paulo, eles moram em Minas, eles viajaram 5, quase 6 horas para chegar aqui. Passa 3, 4 dias no máximo. E eu preocupada com coisas, eu falei assim, eu precisava me dividir porque eu tava pirando. Sabe aquela sensação? Eu não tava nem lá e nem cá. Eu falei, chega, vamos separar as coisas. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? E A aí eu gente falei, não, precisa depois eu aprender. retomo. Hoje lá A gente se de cobra alunos, muito, né? no grupo de alunos, as meninas estavam, porque eu não tô conseguindo acompanhar o curso, porque eu tô cheia de trabalho. Eu falei, meninas, calma, diminui, desacelera. Eu falei, vocês primeiros têm que analisar se vocês estão sendo produtivas ou ocupadas, porque tem uma Exato. grande diferença. Eu não estava Uhum, sendo produtiva, estava sendo muito ocupada. Então uhum, eu comecei a desacelerar e comecei a organizar. Tanto que eu consegui fazer 2 artigos, né? uhum, uhum. Consegui tá mais presente nos stories, essas coisas. Mas eu não produzia nada. Eu passava o dia inteiro estudando, 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 estudando. E parecia que eu nunca sabia de nada. Parecia que eu Uhum. estudava e eu não absorvia. E aí, quando eu comecei a conversar e ter a interação com as pessoas, eu falava, eu sei, tá vendo? Eu Uhum. entendi. Porque a gente É, não sabe o quanto a gente sabe até a gente é, tentar ajudar outra pessoa. Então, quando a gente exatamente. faz essa troca, a gente vê até o quanto nós sabemos para poder ajudar os outros. Porque é E importante eu isso, não até adianta acho que a saber pessoa. só. E é isso, por isso que o engajamento é tão importante, a interação é importante. Porque assim, às vezes você não tem consciência do quanto você pode ajudar, do quanto você pode fazer algo por alguém. Você não tem. Como é que você vai ter essa consciência se você não vai lá e não pratica, se você lá não exercita? Então, por isso que esse engajamento é necessário. Você vai ajudar outra pessoa, mas antes disso, você vai se ajudar. Por quê? Porque você vai aprender, você vai ter consciência de que aquilo que você está ensinando você sabe para você, né? Porque é como você falou, quando você está falando, ajudando outra pessoa, você está aprendendo. E você vai estar conhecendo muito mais do teu público, das pessoas que te acompanham, para que você possa ter uma comunicação muito melhor, muito mais adequada. De repente, numa dessas, você consegue redirecionar aí o teu trabalho, né? Redirecionar aí o teu caminho, melhorar. Como eu tenho pessoas, né, mentorando as minhas que começaram com uma ideia no início do ano, hoje já mudaram. Você é uma delas. Mas não é só você, para você ver. Já mudaram, já reviram. Por quê? Porque a gente cresce, a gente evolui, a A gente gente evolui aprende. todo dia e a gente A não nossa entende isso. visão muda. A visão que você tinha em janeiro é totalmente diferente da visão que você tem hoje. O que você projetou em janeiro não bate mais. Por quê? Porque hoje você tem outra visão, você sabe o quanto você pode ir além, o quanto você pode ser melhor, né? O quanto você pode chegar E mais as longe, metas né? foram atingidas tão rápido e a gente nem viu, só foi ver porque foi rever quais Então, eram e a as metas. meta E eu e achava não que eu não tinha feito nada. e a meta não foi atingida rápido porque era pequena, porque quando você traçou a meta, você achou grande. Ela se atingiu Ai, rápido porque você cresceu rápido, foi a meta que né? eu coloquei mais distante. Foi a meta que, quando eu vi lá a primeira vez no ranking, eu falei, quê? E assim, dá um gás na gente tão grande que a gente não tem noção. Porque. Voltou?
é Voltou. importante a Tinha gente ver parado o aqui. quanto a gente pode se superar, sabe? Exato. Essas metas são muito importantes por causa disso. Você pode medir, né, a sua evolução. E para mim foi tão gratificante ver que aquilo tudo Uhum. foi realizado. Eu achava que eu não tinha feito nada. Eu falei, não, eu parei, eu não consegui evoluir, eu só estudei, eu não fiz nada. Mas eu estava dando um passo todo dia, porque a minha meta era o Uhum. seguinte: quando eu vi que eu estava sem foco nenhum, eu parei tudo, eu parei todos os estudos, eu parei todos os cursos e eu falei, a partir de agora, eu vou na minha velocidade, sem me comparar com ninguém. Porque eu olhava e falava, fulana começou depois de mim e tá funcionando e o meu não. Fulana... Aí eu falei, para, você não tem que Uhum. se comparar com ninguém. Você tem o Você não seu estava tempo. se inspirando, você estava se comparando. Eu estava me depreciando, nem me comparando eu É. estava me depreciando. Eu dizia assim, Uhum. poxa, eu sou inteligente, mas eu não tô fazendo nada, tá dando tudo errado. E aí eu vi que não. Na verdade, eu estava agindo no meu tempo. E a gente não Uhum. entende qual é o nosso tempo. Né? A Exato. gente quer resultado para ontem. E a gente só mede resultado quando ele é financeiro, que é o mais errado ainda. Né? A gente tem Uhum. que ver que resultados são tantas coisas. Eu vi assim que resultado para mim foi montar meu blog. Eu montei o meu blog, eu montei um mini site, eu montei um blog para minha mãe. Então, Ó, assim, para você como ver. não tá tendo resultado? Né? Exatamente. Eu E tô outra, sempre. ô, Leandra, só Pode outra falar. coisa que é importante a gente considerar é justamente isso. Não é pelo fato de que você fez hoje, tem que acontecer amanhã. Tudo leva um certo tempo, gente. Tudo. Você não planta uma árvore hoje e amanhã você já colhe o fruto. Você tem que regar. Existe um Foi, período entre foi bem nessa plantar e o reflexão que eu colher. parei. Foi bem nessa reflexão Então, que eu parei. Eu falei, essas. ninguém planta e vai lá amanhã cavar para ver se está nascendo. Falei, Uhum, para, Leandra. Volta para a terra. Você tem que fazer as coisas. Você não pode parar. Eu falava para mim, você não pode parar. uhum. Mantenha-se caminhando. Tem um filme infantil que eu adoro desenho, que são as cegonhas. E eles entregavam, né? Então ele fala assim: trace um plano, siga o plano e sempre entregue. E aí meu marido sempre brinca comigo: trace um plano, siga o plano e sempre entregue. Sempre Então eu entregue. comecei a viver minha vida assim. Tem que traçar o plano e seguir o Exatamente. plano. Uhum. Exatamente. Seguir o plano e não desistir porque aconteceu. Você não terminou ainda, né? O problema é esse. O problema é que as pessoas, elas não são derrotadas, elas desistem. Porque se a pessoa E vai muito até o perto final de e segue esperar o o plano, resultado. então, se ela segue o plano, ela chega lá, ela consegue. O problema é que às vezes a pessoa desiste antes de seguir, né? Então, eu gosto muito de assistir. Eu me formei em coaching em 2017, então eu gosto muito de assistir palestras de coaches, né, que estão aí no mercado há mais tempo. E aí eu estava assistindo uma palestra e ele falou: se você está tendo resultados medíocres, é porque você não está boa naquilo que você está fazendo. E você tem que se especializar e continuar. E aí eu Uhum. falei, cara, a mídia que eu me identifico é o Instagram. Foi o meu tapa na cara. Eu falei, vou me especializar no Instagram. Quando eu estiver boa no Instagram, eu me preocupo em ter que crescer para YouTube, que eu me preocupo em ter que crescer para outros lados. Mas se eu conseguir fazer meu canal no IGTV, gravar todos os dias os meus stories e ainda fazer minhas postagens, eu já estou me vencendo 10 vezes. Então eu comecei a me especializar no Instagram por causa disso. Quando Eu falei você assim, teve foco, expandiu. Tudo que a gente foca, expande. Se a gente começa a dividir, a gente não consegue se concentrar em nada. Então você faz uma escolha e foca nela e é ela que vai te trazer esse resultado, né? e a verdade, Claudinha, é que todo mundo funciona melhor com um bom desafio, né? Então eu Exato. comecei a me desafiar todo dia. Aí mês passado a gente tinha uma ação entre os afiliados, eu não tinha lista, eu não tinha lead, eu não tinha seguidor, eu não tinha nada. E eu falei, eu vou meter a cara e vou fazer. E eu consegui, É, deu retorno, deu né? resultado. E a Mais do que partir você dali eu falei, esperava.
a partir dali eu falei, se eu conseguir uma vez, eu consigo sempre. E eu comecei a me desafiar todos os dias, todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer uma coisa diferente, todos os dias eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que pôr a cara, sabe? Então, Uhum. assim, estar nos stories, não só eu, mas muitas pessoas eu já ouvi o quanto é difícil pôr a cara. Então, todos os dias eu tenho que pôr a cara, nem que seja só para dar um bom dia, mas eu tenho que pôr a cara. Exato. Exatamente. Você faz alguma coisa pelo objetivo que você quer, né? Porque é uma das coisas até que eu anotei aqui. Você precisa identificar quais são, por exemplo, seus recursos. Você tem lá os stories, você pode fazer live, você pode, enfim, você pode utilizar melhor o feed. Então você pode colocar vídeos, você pode fazer carrossel de imagens, você pode estimular as pessoas a ter novas experiências dentro do seu perfil. Mas se você não fizer nada, como é que você vai saber o que vai dar certo, né? Então, e existem mil formas, o negócio é estudar, é entender como é que eu posso fazer melhor aquilo que eu já estou fazendo. Como é que eu posso encantar as pessoas que me seguem? Como é que eu posso criar um diferencial? Como é que eu posso me destacar em relação à minha concorrência? E aí, conhecendo o teu público, sabendo como é, o que eles esperam e entendendo que você tem possibilidade de criar coisas novas, a questão é pôr a mão na massa e seguir o plano, né? Seguir o plano, porque o resultado vem. O resultado vem. Eu acho que é essa a questão, é o que falta para muitas pessoas. Então, independente do número de seguidores, o que está em foco não é o que eu vou trazer a mais, é o que eu vou fazer a mais. O que eu vou fazer a mais? Como eu vou melhorar o meu processo? Como eu vou melhorar aquilo que eu já faço? Porque às O vezes nosso as pessoas papo tá também tão querem bom que o tempo passou e a gente nem viu. A gente tem 10 minutos. 10 minutos. Vamos, então eu vou só concluir aqui então o assunto, né? Então, em relação a isso, essa questão de você poder fazer mais e melhor, entender como você pode fazer mais e melhor, né? Como você pode se aprofundar no assunto, como é que você pode buscar. Dentro do curso tem essa possibilidade, você vai conhecer. Eu hoje estava vendo os comentários lá, por um acaso eu fiquei assim, impressionada, porque às vezes a gente precisa ver isso para a gente entender, olha, como está impactando a vida das pessoas. E não é um ou outro, são várias pessoas que não sabiam do que eram capazes de fazer. Existe a possibilidade de se descobrir, de fazer melhor. Eu quero até aproveitar a nossa live aqui, eu quero deixar um cupom especial para quem assistiu essa live no período dessas 24 horas. Aí pega esse cupom com você, né? Uhum. Para poder adquirir, quem quiser adquirir o curso Feed Organizado, tem mais de 80 aulas, tem vários bônus, tem muita coisa lá que você pode aprender como desenvolver melhor os seus posts, como criar imagens atrativas, né? O que você precisa ter na sua legenda, como é que você vai construir a sua legenda, suas hashtags, como é que você vai usar isso, como é que você vai criar um perfil otimizado para ser encontrado, né, nas pesquisas. Então, isso tudo existe lá dentro, a pessoa então consegue adquirir esse conhecimento e aplicar, porque assim, uma coisa que eu foco muito, você sabe disso dentro do curso, é que eu incentivo muito a aplicação. Não adianta a gente só conhecer, a gente precisa fazer. Quando a gente faz, a gente aprende. A gente tem dúvida, a gente tira a dúvida e aprende aquilo que está fazendo. Então, É dentro do porque a curso existe prática isso leva aí. à perfeição, né? Exato. Então, E aí eu quero deixar, eu até estou falando isso aqui agora para você, tá bom? Então, se alguém te procurar dentro do teu perfil, tem, acho que você deixou o link, não sei como é que você deixou o seu link. tem o link na minha bio do curso e também tem o link do meu WhatsApp. Então, quem quiser o cupom de desconto, entra no meu WhatsApp, me chama, eu passo o cupom de desconto. E o curso é fantástico, mas acima de tudo a gente tem que lembrar que ele é um método que tem que ser seguido. É, Não é uma receita de bolo. Se você tirar um ingrediente, não vai dar certo. Então, se você quer resultado, o resultado que o curso promete, que são as postagens estratégicas, com imagens mais bonitas, mais harmônicas, você tem que seguir. Não adianta você querer, eu terminei o curso, agora eu vou fazer na minha ideia, né? Então, assim, quer resultados bons? Continua fazendo o que o curso ensinou até o final.
Porque Exato, aplica. quantas e quantas alunas postaram lindos feeds que são mosaico, aí que eu falava, gente, eu não vou conseguir. E quando eu vi a aula, eu falei, eu não acredito que é tão fácil. E você explica muito bem, de uma forma muito tranquila. Né? Então, assim, é muito fácil de entender. Sem contar também que quem comprar pelo meu link tem direito à minha mentoria e meu suporte. Fora que eu estou sempre lá no grupo ajudando as pessoas, independente de ser meu mentorado ou não. Né? E sempre que precisar, eu me deixo à disposição lá sempre. Hoje mesmo as meninas falaram, ai, obrigado pela ajuda e tal. Porque a gente tem que ser uma comunidade mesmo que se ajuda. E lá é um grupo muito legal, onde a gente troca muita informação, muito conhecimento. Quantas coisas eu aprendi lá que em milhares de cursos que eu fiz eu ainda não aprendi. Sem contar o quanto eu já reclamei para você, né, Claudinha? De, o curso deixa a gente no vácuo, um curso não integra com o outro, a gente está sempre tendo que comprar um curso novo. Mas a gente tem que entender que são estratégias, né? A gente, na verdade, Depois de muito bater a cabeça, eu entendi que eram estratégias. cada. Porque assim, cada pessoa segue um caminho, né? Então tem uns que seguem um determinado caminho. Aí o que elas precisam fazer? É a história do megafone que eu estava explicando. Então, o que eu preciso para atender mais pessoas? Eu preciso de um microfone, preciso disso, preciso daquilo. O que eu preciso para seguir por esse caminho? Eu vou precisar desse curso, eu preciso desse conhecimento, eu preciso dessa ferramenta. Não, eu vou por esse. Então eu preciso de outras coisas. Então a gente vai entendendo melhor, né, se conhecendo melhor e seguindo no caminho e sabendo como complementar isso para obter o resultado que a gente espera, né? Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? É o que a gente faz na vida normal, lá fora, né? Quando você não quer ser médico, você não tem que fazer uma faculdade, né? Estudar, não tem que se aprimorar e comprar Existe negócio livros que e tem tal. investimento, né? Exato. É a mesma Se esse é o coisa. seu negócio atual, você tem que investir para que Uhum. ele cresça. Para você ter o retorno, você tem que dar também. Né? Então, assim, Exato. Não tem eu como. acho muito, muito importante, muito válido fazer curso. Eu digo o tempo inteiro, eu sou a louca dos cursos. Meu marido pergunta, Menina, você já eu terminou assim, tudo? eu acho que eu compro um por mês. Porque Eu assim, fui não tem proibida, mas eu como. fazia isso também. Não, então, não tem, assim, a gente precisa ir se atualizando, as coisas vão mudando, e para eu poder entregar melhor, eu preciso aprimorar, preciso estar atualizada do que está acontecendo, de como as coisas. Então, é mais a preocupação com o outro do que comigo mesma. Então, o que eu posso entregar melhor? Então, deixa eu ver como é que eu posso, deixa eu ver como é que está funcionando isso, deixa eu aplicar essa estratégia, deixa eu ver se ela vai trazer mesmo resultado. Às vezes, de aplicar uma estratégia, surge a ideia de um novo produto, de alguma outra coisa. Então, é assim, a gente que tem Você vê interesse em melhorar, oportunidades quando você tem conhecimento, né? Então é com muito certeza. importante, porque assim, como dizem, conhecimento é poder. Porque quando a gente tem a informação, a gente consegue alçar voos muito mais altos, muito mais distantes. E eu vejo o quanto eu evoluí em tudo isso, sabe? Uhum. O curso Feed Organizado foi um grande marco para mim. Eu cresci muito como profissional, como pessoa, como, sabe, entender o quanto era importante, porque até então eu comprei o curso e falei, pra que o feed? Por quê? Ai, que Mas bobeira, quem é comprou. que fica olhando isso? Eu falava, que bobeira, quem é que fica olhando isso? Quando eu olhei, eu falei, eu preciso disso. A visão muda, realmente. Só quando a gente está preparado mesmo, né? Para isso. Menina, falta o quê? 2 minutos? Dois Eu tô aqui minutos só para de olho no acabar. relógio. Nossa, eu quero te agradecer muito. Eu queria que durasse muito mais a gente continuar esse Foi muito bate-papo que é bom o muito nosso bom. papo. A gente tem que marcar mais vezes, porque todas Vamos as vezes marcar. é assim, Mês, né? Muita é, conversa e muita esse mês está informação. fechado, mas no mês que vem vamos marcar uma próxima. Já pode ir avisando aí pro pessoal pra gente Vamos marcar mais começar a uma aí. fazer live no YouTube, que lá não tem limite de tempo. Aí dá pra ficar. Verdade, menina. Lá é mais Bom, tranquilo. gente, eu quero agradecer a todos que compareceram, principalmente a Claudinha, minha super convidada.
sempre convidada, tá? E para quem se interessar pelo curso Feed Organizado, me chama lá no WhatsApp que tem o cupom de desconto. Ou, se quiser, direto pro curso sem desconto, o link Também tá na pode. bio. Fica à vontade. É isso, obrigada. Eu acho que falta Obrigada, pouquinho. Claudinha. Obrigada, pessoal. Boa Boa noite. noite. Gente, Antes que o Instagram mande a gente embora. Beijo. fecha a porta na cara da Obrigadão, gente. gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.